Olá, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Né? Passando bem esses dias, recolhidos em casa, ou pelo menos tomando um pouquinho mais de cuidado, né? Isso é muito importante, isso faz uma grande diferença na nossa vida, tá bem? Por isso, então, continua assim, continua fazendo desse jeito que está correto, tá bom? Bom, vamos lá então. No outro vídeo, nós falamos um pouquinho até sobre vocês todos ter foi a única sala, né, que veio todos para fazer a prova, né? A gente brincou ali um pouquinho, tudo, né? Mas falamos sobre os conceitos básicos da genética, a importância, né? Os cruzamentos. Vimos que toda vez que você faz um cruzamento, você demonstra a primeira lei de Mendel, não é verdade? Sempre está demonstrando a primeira lei de Mendel. Os conceitos básicos são importantíssimos. Homozigoto, heterozigoto, característica dominante, característica recessiva, ou se quiser usar gene dominante, gene recessivo. Tá bem? Isso tudo é sempre importantíssimo. A forma de fazer o cruzamento, né? Lembre-se que muitas vezes a pessoa erra por detalhes, não é verdade? Lembra o que a gente falou sobre o genótipo, a montagem do genótipo? Tem que ser a primeira letra da característica recessiva, sempre, né? Você pode fazer tudo bonitinho, tudo direitinho, errou a letra, você errou o conceito, né? Você errou o conceito, tá certo? Então vamos lá. Bom, o que nós vamos falar agora são de algumas ferramentas usadas dentro da genética. Essa ferramenta vem da área da matemática, que vamos trabalhar com probabilidades, a teoria da probabilidade voltada para a genética. Então vamos lembrar uma coisa? Se eu pegar uma moedinha honesta, por favor, jogar para cima e a moeda cair, ela tem duas faces possíveis, não é verdade? Cara ou coroa. Cair de pé é ruim, né? A moeda cair de pé tá brincando comigo, né? Então, ou da cara ou da coroa. Não é isso? Então vamos lá. Qual é a probabilidade dela dar cara? É uma em duas possíveis. Qual é a probabilidade dela dar coroa? É uma em duas possíveis. Então, se nós falarmos o seguinte: qual é a probabilidade de, ao jogar uma moeda, lançar uma moeda honesta que dê a face cara ou a face coroa? Tá? Então, é o que? É meio mais meio que vai dar um inteiro. É a chance completa, né? A mesma coisa se nós pegarmos um dado honesto. Um dado honesto tem 6 faces, não é verdade? Então você lança, aí você pensa, eu quero a face 4 voltada para cima. Qual é a chance dessa face 4 aparecer voltada para cima? É uma chance em 6 possíveis. Não é verdade? Isso em qualquer face, né? Qualquer face do dado voltada para cima são 6 chances, não é verdade? Você tem 6 chances, você tem uma chance em 6 possíveis, né? O que nós chamamos de espaço amostral é feito pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 possibilidades. Eu quero uma das 6. Tá legal? Mas eu posso fazer diferente. Eu podia falar assim: qual é a chance de eu obter um número par? Né? Ou dá 2, ou dá 4, ou dá 6. Então eu tenho 3 chances em 6 possíveis, que são as mesmas possibilidades de eu ter um número ímpar: 1, 3 ou 5. Né? São 3 possibilidades em 5 possíveis. Tá legal? Agora, vamos usar um pouquinho mais disso, da matemática, depois a gente coloca na genética, tudo bem? Qual é a possibilidade de eu tirar ao lançar um dado honesto?
a face 2 ou a face 3. Né? Agora me servem 2 eventos. Eu tenho 2 eventos possíveis e um espaço amostral que me mostra 6 possibilidades diferentes. Não é verdade? Então vamos lá. De tirar o primeiro número falado, uma em 6 possíveis. De tirar o segundo número falado, uma em 6 possíveis. Então, são 2 chances em 6 possíveis, não é verdade? O que nós fizemos matematicamente? 1/6 mais 1/6. Como é que a gente resolve isso? Soma os numeradores e mantém o denominador correto. Né? Não há necessidade de fazer mínimo múltiplo comum, nada disso. É o mesmo denominador, não é verdade? Então, soma-se os numeradores. 2 chances em 6 possíveis. Se quiser simplificar, você simplifica. Não há obrigatoriedade. Tudo bem? Vai te dar 1/3. 1/3 de chance. Então, vocês estão vendo? Quando eu quero que ocorra um evento ou o outro, o que eu faço? Eu somo as probabilidades isoladas. Tudo bem? Então aí, vamos fazer diferente agora? Eu vou pegar a moeda, vou jogar uma vez para cima e vou jogar depois de novo para cima. Ou jogo 2 moedas ao mesmo tempo. Tudo bem? Mas eu quero que uma dê cara e a outra dê coroa. Qual é a chance disso ocorrer? Qual é a chance de me dar cara? É 1 em 2. Qual é a chance de dar coroa? É 1 em 2. Mas eu quero esse evento, cara em uma e coroa na outra. Então, como é que nós vamos fazer o cálculo? Meio vezes meio. Vai dar uma chance em 4 possíveis. É fácil de fazer esse cálculo. Ó, eu posso ter cara em uma e coroa na outra. Né? Vou fazer diferente. Eu quero cara e cara. Eu quero coroa e coroa. Eu quero cara e coroa. E eu quero coroa e cara. Vocês viram? São 4 chances possíveis. Eu quero uma delas. Tá bem? A mesma coisa a gente pode fazer com o dado. Tá? Eu lanço um dado e eu lanço uma moeda, por exemplo, né? Vamos mudar um pouquinho, em vez de lançar 2 dados, a gente lança um dado e uma moeda. Fica mais, os cálculos ficam mais fáceis para a gente entender. Eu quero cara na moeda e eu quero 5 no dado. Tem que dar esses valores, tá? Meio vezes 1/6 dá quanto? Uma chance em 12 possíveis. Tá? Isso fica fácil de você fazer. O dado não tem 6 faces? Então a chance de sair o 5 é 1 em 6. Não é verdade? A chance de dar cara, 1 em 2. É só você fazer o seguinte, ó. Cara em 1, cara em 2, cara em 3, vão dar 6. Depois coroa em 1, coroa em 2, coroa em 3, coroa em 4, 5 e 6. Vão dar mais 6, vão dar 12 chances. Vocês estão vendo? A gente prova. A matemática tem uma coisa maravilhosa, né? Ela está sempre correta. Está sempre certa. Pergunta para o professor Guilherme. Vocês vão ver o que ele vai falar para vocês. Tá bem? Então a matemática, o que tem de legal nela é que ela está sempre correta. Isso é uma maravilha. Jogaram carteado já? Já gosta de jogar um truco, um 21? Poxa, são joguinhos gostosos, né? A gente só não pode viciar nisso, né? Por isso que são jogos complicados pra gente fazer, tá bom? Vamos pensar uma coisa. Nós podemos pegar um baralho e analisar carta por carta. Tudo bem? Nós vamos observar que existem 4 tipos de cartas diferentes, que nós chamamos de naipe, não é isso? Então, eu tenho as cartas enumeradas de
2 até 10, e nós temos as figuras do as, que representam o número 1, né? E nós temos a dama, o valete e o rei, né? São 13. 13 vezes 4 deu 52, tá bom? Qual é a chance de eu tirar um as de copas? Uma chance em 52, tá? Baralho honesto, não esqueça disso. Qual a chance de eu tirar um rei de paus? Uma chance em 52. As chances são todas iguais. Não há diferença. Agora, se você pensar assim, qual é a chance de eu retirando duas cartas ao mesmo tempo do baralho, que um seja um 4 de paus e o outro seja um rei de copas? Tá? Eu estou inferindo aí, né? Então, eu vou ter 1 sobre 52, que é a chance, vezes 1 sobre 52, porque eu estou tirando as duas ao mesmo tempo, né? É diferente de eu fazer o seguinte, eu vou tirar uma e depois eu vou tirar a outra. Porque aí eu diminuo o número de cartas, não é verdade, gente? Tá? Então, isso daí a gente aprende dentro da matemática. Vamos passar isso para genética. O que nós vamos fazer então? Vamos pegar aquele cruzamento que a gente fez na outra aula? Aquele cruzamento. Lembra? Indivíduo destro, indivíduo canhoto. Nós vimos o que, pessoal? Que o destro é dominante sobre o canhoto. Característica. Tudo bem, gente? Característica destra dominante sobre a característica canhota. Ótimo. Vamos lá? Que letra é que nós vamos usar? Nós vamos usar a letra C, né? Porque a gente pega a primeira letra da característica recessiva. Vamos pegar o mesmo casal? Eles eram heterozigotos, não é isso? Se eu não me engano, eram heterozigotos que a gente estava falando. Então, eu tinha lá o Czão, Czinho, cruzado com Czão, Czinho. Tá bem? Muito bom. Quando eu faço esse cruzamento, a gente tem que lembrar do quadrado do primeiro, lembra disso? 2 vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. Não é isso? Então, nós vamos ter Czão, 2 Czão, Czinho e 1 Czinho, Czinho. Não é verdade, gente? Bom, vamos pensar o seguinte. Se eu falasse assim, que esse casal teve 3 filhos, eu quero saber qual é a possibilidade dos 3 filhos serem canhotos. Tá bom? Como é que nós vamos fazer? Então, eu quero que o primeiro seja canhoto e que o segundo seja canhoto e que o terceiro seja canhoto. Qual é a chance de nascer um canhoto? É uma chance em 4 possíveis, não é isso? Para ter uma característica dominante, não basta ter um gene dominante? Então, Czão, Czão, Czinho, Czão, Czinho. Esses são destros. O que for Czinho, Czinho é canhoto. 1 em 4 possíveis. Não é verdade, gente? Então, vamos lá. Do primeiro ser canhoto, 1 sobre 4. Vezes do primeiro ser canhoto, 1 sobre 4. Vezes do terceiro ser canhoto, 1 sobre 4. Tá bom? Então, a gente faz 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 e obtemos o resultado aí desse evento que desejamos. Tá legal? Agora, nós temos que ter consciência o seguinte, não basta só os cálculos estarem corretos. Eu tenho que ter preparado o meu problema adequadamente. Tá bom? Tenho que ter usado a letra correta. Porque se eu usei a letra errada, se, por exemplo, em vez da letra C de canhoto, eu usei a letra D de destro. Eu inverti a ideia. Eu estou dizendo que o destro é recessivo. Vocês estão vendo? Como tem que ser, como é importante
a observação, então eu vou chegar num resultado final esperado usando de modos errados. Então, teoricamente, não deveria dar 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Deveria dar 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4. Isso pela troca da letra. Você troca da letra, você inverteu a dominância e a recessividade. Tá? Você fez o inverso do que o problema estaria pedindo. Tá bem? Então, por isso que tem que tomar muita atenção na hora de resolver o problema. Tá bom? Muito bem. Vamos pensar uma outra coisa agora, em cima disso. Esse casal, qual seria a probabilidade dele ter um filho que fosse destro e que fosse do sexo feminino? Né? Lembra-se o que a gente explicou, que a gente conversou bastante em sala? Genética, ela é demonstrativa. Você tem que demonstrar tudo o que você faz. Você tem que demonstrar tudo. Não pode deixar nada de lado. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer o nosso cálculo. Eu quero que o indivíduo seja destro. É 3 e 4 possíveis. Não é isso? 3 em 4 possíveis. Agora, eu quero que seja do sexo feminino, né? Que a gente já falado, sexo feminino. Então, como é que a gente vai fazer para calcular a probabilidade de nascer macho ou fêmea? Genética é demonstrativa, tem que se demonstrar tudo que se faz. E se não se demonstrar, professor? Tá errado. Tá errado. Até nos testes a gente tem que tomar cuidado, né? Leia com atenção o teste. De repente o professor deu o teste e falou: coloque do lado como você chegou a esse resultado, né? Você tem que fazer direitinho. Ou demonstre o exercício tal. Tem que fazer direitinho, né, pessoal? Senão vai dar um erro aí, vocês vão ficar bravos. Bom, vamos lá? Eu tenho um gene para determinar o sexo das pessoas? Não, eu não tenho. O que eu tenho é um cromossomo inteiro. Não é verdade? Nós aprendemos o que em genética? Que quando eu falo do sexo feminino, da espécie humana, a gente usa 2 cromossomos representados pela letra X, né? XX. E se for o macho da espécie? A gente representa por um X e por um Y, não é verdade? Então vamos pensar o seguinte: na hora que eu for montar o problema, no caso do homem, ele pode produzir o cromossomo X ou o cromossomo Y. No caso da mulher, apenas o X. Então a possibilidade de nascer macho é 50%, é meio, não é isso? De nascer fêmea, mesma coisa, 50% ou meio, tá bom? Eu quero que a criança seja destra e do sexo feminino. Como é que eu vou fazer calcular essa probabilidade? Probabilidade de nascer destro, 3 em 4 possíveis. Probabilidade de nascer feminino, meio. Portanto, a chance desse evento ocorrer é 3 chances em 8 possíveis. Tá legal, pessoal? Então, isso a gente trabalha dentro da genética também, tá? É a probabilidade sendo utilizada para que nós consigamos alguns resultados legais. Turma, por essa ideia, a lei do E, né? Ou podemos chamá-la também de lei do produto, porque na realidade é produto, né? Nós estamos multiplicando. Eu posso fazer problemas e pedir de repente a probabilidade de 3, 4 características ao mesmo tempo. Cada uma delas você tem que demonstrar, né? Mais uma vez para vocês, genética é uma disciplina, é uma área
demonstrativa, tá bem? Muito bom, pessoal. Esses cálculos de probabilidade, eles são bastante interessantes sobre esse aspecto, né? Uma outra coisa que a gente tem que observar, a montagem das árvores. Lembra a montagem das árvores? Então, nós temos um quadradinho, né? Um quadrilátero ali, representando o macho. Não é necessariamente homem. Homem é só se você estiver representando uma árvore genealógica humana, né, pessoal? A circunferência representa o indivíduo do sexo feminino, tá bem? E casamento, o que a gente faz? A gente pega pela região equatorial das duas e faz um traço. Ah, professor, mas foi o seguinte, o indivíduo era primo da menina e se casou. Dá para a gente fazer alguma coisa diferente? Dá. Sabe o que a gente faz? Em vez de um traço, a gente passa dois. Então, com dois tracinhos unindo os dois símbolos, eu sei que é casamento de consanguíneos, tá bom? Nesse caso aí, de primos. Se é primo em primeiro, em segundo grau, isso daí pela própria montagem da árvore, a gente vai poder detectar, tá bem? Bom, outra simbologia é o seguinte, a genética ela é muito clara nas suas ideias. Então, falar que fulano casou com ciclano e teve um filho, se não falar claramente que é do sexo masculino ou do sexo feminino, a gente não sabe o sexo dessa criança. Tá bem? Então, o que a gente faz? A gente usa aquele balãozinho, né? Chamado também de losango, né? Não conta pro Guilherme que eu chamei aquilo de balãozinho não, hein, gente? Tá bem? Então, a gente usa o losango, né? Para representar quando o sexo é indeterminado. Alguns problemas, eles fazem o seguinte, né? Põe assim, né? O Luiz casou com a Angélica e teve um filho. Não falou sexo. Esse filho casou com a Marina e teve 3 filhos. Ora, se ele casou com a Marina e teve filhos, ele só pode ser do sexo masculino. Não é verdade, gente? Tá bom? Então, a árvore genealógica, ela nos mostra uma ideia da passagem de gênio, passagem de características ao longo de uma família, tá bem? Esse trabalho, ele ajuda bastante para que nós possamos resolver determinados problemas, tá? Principalmente esse, né, que nós falamos agora há pouco. O indivíduo é destro, casou com a mulher destra e teve um filho canhoto. Ué, como que canhoto pode ser dominante se os genes vieram dos pais e os pais são destros? Vocês entenderam? Então seria impossível. Por isso que eu falei para vocês da regra geral, né? Toda vez de um cruzamento onde ambos têm uma característica idêntica e desse cruzamento surgir um filho com uma característica diferente, essa característica será sempre recessiva e obrigatoriamente os pais serão heterozigotos. Tá legal, gente? Isso vale muito bem para a primeira lei de Mendel, depois a gente aprende outras coisas. Tá legal, gente? Na herança intermediária é onde a gente usa letras diferentes, não é verdade? Então vamos lá? Planta de flor vermelha foi cruzado com a planta de flor branca, surgiu um indivíduo de cor rosa. Então esse é uma herança intermediária. Isso aí é pós-Mendel. Tá legal? Então, nesse caso, a gente vai usar letras diferentes. O vermelho, posso usar 2 letras V, o branco 2 letras B, e esse filho deles que nasceu com uma cor intermediária, ou ele vai ser VB ou BV, tá legal? Aí nesse caso nós usaremos
a primeira letra da característica do indivíduo, mas é só em casos de herança intermediária. Tá legal, gente? Tranquilo? Sempre ler com atenção. O problema sempre dará chances para você descobrir qual é a característica dominante, qual é a recessiva, ou, se no caso não tem dominância nem recessividade. Ele pode usar o termo codominante, herança intermediária. Tá legal? Então, por hoje nós vamos encerrar por aqui e vocês têm que pegar os exercícios da apostila, tá bom? E aqueles que não deu tempo para a gente fazer, porque é um número muito grande mesmo, né? Nós escolhemos alguns e deixamos o restante para vocês fazerem em casa. Então, vocês peguem esses exercícios, trabalhem esses exercícios, ok, gente? Então, até a próxima. Tenham todos um bom final de semana.